Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um ótimo 2025 para todo mundo e um ótimo 2025 de rugby para todos também. Esse ano, além de todos os grandes torneios de seleções e de clubes que a gente normalmente tem na temporada, além disso temos também o British and Irish Lions voando lá para a Austrália no meio do ano para uma série de test matches. Interessante porque a Austrália melhorou no final da temporada e o British and Irish Lions pode ter algumas surpresas, dentre elas George Barrett, o All Black que joga atualmente no Leinster. Mas isso eu deixo para outro assunto, porque o programa de hoje, o primeiro do ano, eu trato da terceira rodada do Europeu de Rugby, que acontece nesse próximo final de semana. Onde vamos passar os jogos, as classificações, os jogos que irão nas telas dos canais ESPN. Você sabe que todas as partidas são transmitidas na plataforma Disney Plus, né? Mas também temos os jogos da TV, tá bom? Então, segura aí que a gente já começa a analisar o Europeu de Rugby, o European Rugby Champions Cup. Preparado? Bom, vamos lá, direto e reto para falar do European Rugby Champions Cup, que chega na sua terceira rodada. Antes de mais nada, aciona o sino, assim, sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? Assina o canal, compartilha, põe sua opinião e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Terceira rodada do Europeu de Rugby. Você sabe que o torneio é subdividido em 4 grupos de 6 equipes, classificam-se 4 para a próxima fase de oitavas de final. Parece muita classificação e de fato é, de 6 equipes, 4 se classificam, mas tem um detalhe, são apenas 4 rodadas. No outro vídeo eu já expliquei bastante sobre isso, né? Caso você queira ver, tá aí na playlist. Mas vamos lá. Então os 4 primeiros de cada grupo classificam-se para oitavas de final. Aí é o primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º e tudo mais. Oitavas, quartas de final é na casa das melhores equipes da competição. Por isso que é tiro curto. Quem sai na frente tem enorme vantagem nas quartas e nas oitavas, porque obviamente joga em casa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passadinha grupo a grupo, só para você novamente se inteirar da classificação geral. Bom, vamos lá. Grupo 1, Toulouse e Bordeaux Beglers dividindo a liderança, com Toulouse com mais vantagem aí para o saldo. Depois você tem o Leicester Tigers e o próprio Sharks. Na sequência, o Exeter Chiefs e o Ulster com 0 ponto. Ou seja, do Sharks para cima, todo mundo muito próximo da classificação e Toulouse e Bordeaux Beglers, a princípio, a priori, brigando para ser o melhor do grupo 1. No grupo 2 tem o La Rochelle, com 9 pontos, junto com o Leinster Rugby. Depois você tem o Clermont e a Benetton com 5 pontos. O Bath Rugby, surpreendentemente, com apenas 2. E o Bristol Bears com nenhum ponto. Tá tudo meio aberto aí. Embora o La Rochelle e o Leinster Rugby estejam mais próximos da classificação e da liderança do grupo, mas você não pode descartar o Clermont Auvergne e até o Bath Rugby, que deve classificar-se talvez no lugar da Benetton. Aí é uma questão de ver nesses últimos 2 jogos o que vai acontecer. Mas o grupo ainda está acirrado. Em compensação, no grupo 3, a gente tem o Saints liderando absolutamente com o Saracens a 1 pontinho, junto com o Munster e o Castres na sequência, 6 e 4 pontos, e o Bulls e o Stade Francês 0. Eu não acredito no Stade Francês. O Bulls talvez ainda consiga beliscar a classificação, talvez o Castres, mas acho que Munster, Saracens e principalmente o Saints seguem firmes, sendo que a briga aí pela liderança vai ficar entre esses 2 primeiros, Saints e Saracens. E aí o último grupo, o grupo 4, tem o Toulon na liderança com 8 pontos, depois o Glasgow Warriors 7 pontos, Queens 5 pontos, Sale Sharks 5 pontos, Racing 4 e o Stormer 0 ponto. Aí, pessoal, o Toulon tá bem, deve classificar entre primeiro e segundo colocado, assim como o Glasgow Warriors. A briga vai ficar com o Queens, o Harlequins, Sale Sharks, que estão com 5 pontos, e o Racing com 4 pontos. O Stormers não está bem, ou vence nesse final de semana, ou de fato não vai conseguir, não vai ter vida fácil na competição. Você viu como está a situação de cada grupo, né? Comentei um pouquinho aí, e também de algumas equipes que estão já muito próximas. Primeiro da classificação, basicamente resolvida, como Toulouse, Bordeaux Beglers, Northampton Saints, entre outros, mas mais importante que isso, essa terceira rodada pode dar um up, especialmente para algumas equipes, para tentar chegar na primeira, segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente, que vai assegurar o direito de jogar oitavas e quartas de final em casa. Lembrando que semifinal e final
são diferentes. A final em Cardiff, lá no Millennium Stadium, Principality Stadium, lá em País de Gales, e as semifinais são jogadas no país da equipe melhor classificada. Isso não significa que vai jogar na cidade da equipe. Vou pegar um exemplo aqui, o Toulouse. O jogo vai ser na França, pode ser até que o jogo seja em Paris. O mando é da organizadora do torneio, tá bom? Só para você entender como é que funciona. Por isso que quem chega nas oitavas e quartas e final se mata para tentar chegar numa classificação boa para manter o jogo em casa, que faz uma diferença enorme nesse tipo de competição. Algumas equipes como Toulouse, Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Leinster, Munster, sabe muito bem disso. Saracens sabe muito bem disso. Toulon sabe muito bem disso, que o fator casa é preponderante nesse tipo de competição. Tá bom? Vamos agora então dar uma olhadinha nos jogos e eu passo para você também os jogos que irão na ESPN. Vamos nessa? Bom, vamos dar uma conferidinha nos jogos. Aí o Glasgow Warriors recebe o Racing, jogo complicado, primeiro na sexta-feira, dia 10. Aí no sábado uma série de jogos, Stormers contra Sale Sharks, Exeter Chiefs contra União Bordeaux-Bègles, o Sharks contra o Toulouse, esse jogo que você vai acompanhar comigo na TV. Munster e Saracens, jogaço, complicadíssimo. Está francês e Saints, vantagem do Saints. Castres e o Vodacom Bulls, esse é o jogo do Bulls, de vida ou morte. E para o Castres também. E o Leicester Tigers e o Ulster, esse jogo teoricamente o Tigers é favorito. Aí depois, para completar a rodada no domingo, você vai acompanhar comigo também na ESPN, Toulon e Queens, jogo interessantíssimo. Aí depois o Bristol Bears e a Benetton Rugby. Esse jogo é complicado, viu? O Bears, apesar de estar bem no campeonato inglês, tem oscilado muito. E a Benetton vive um bom momento. Será? Aí depois um jogaço, hein? Um clássico que tem se repetido ao longo dos últimos anos com vantagem para os franceses. La Rochelle em casa recebe o Leinster Rugby. O ano passado o Leinster bateu o La Rochelle lá dentro da casa do La Rochelle. Vamos ver o que acontece esse ano. Bath Rugby e Clermont. Jogo decisivo para o Bath e até para o Clermont. Mas o Bath ou vence ou praticamente dá adeus à competição. Tá aí toda a rodada deste próximo final de semana do Europeu de Rugby. Bom, os jogos que eu trabalho de sábado e domingo são exatamente o Hollywood Bats Sharks, o Sharks, né, de Durban, lá na África do Sul, que recebe o poderoso Toulouse. O Toulouse, a semana passada, no Top 14, o campeonato francês, entrou com um time alternativo, acabou perdendo, mas fez um ótimo jogo, perdendo no finalzinho lá com o penal do Lostoy, até depois dos 80 minutos. O jogo estava empatado, ou seja, é um elenco fortíssimo. Deve vir com todo mundo, inclusive Antoine Dupont. Você sabe uma curiosidade? O Antoine Dupont só jogou 25, 26 minutos apenas uma vez lá na África do Sul. Ou seja, uma estrela dessa magnitude pode realmente encabeçar o Toulouse, que tem um grande elenco, num jogo que teoricamente o Toulouse é favorito contra o Sharks. O Sharks tem uma equipe sólida, assim, a Colise, Eben Etzebeth, Macazoli Mapimp, os irmãos Hendricks, tem muita Esther Ruiz, que até não vai jogar, está machucado. Tem muita gente boa, Lucani Wan e tudo mais, mas a equipe não se achou ainda na temporada. Sabe, apesar de jogar em casa e apesar da pressão de jogar na África do Sul e apesar de ser um jogo muito difícil no pack de forwards ali, os números do Toulouse inclusive são superiores aos do Sharks na competição. Eu acredito no favoritismo do Toulouse, porque se de fato entrar, porque você não tem ainda a confirmação das escalações, mas se de fato entrar com a poderosa equipe que parece que vai entrar, porque o Toulouse tem um negócio, o Toulouse pode chegar em primeiro ou segundo na classificação geral, então ele até abriu mão em parte, entre aspas, do campeonato francês para essa partida. Acredito que vai com a equipe principal, vai ser um grande jogo, você acompanha com a gente na ESPN, tá aí os horários. Bom, aí no jogo de domingo, que você acompanha também nos canais ESPN, na plataforma Disney Plus, a gente tem o Toulon contra o Harlequins. Que jogo interessante, viu? O Toulon tá bem nessa temporada, tá bem classificado no Top 14 francês, jogando um ótimo rugby, tem um ótimo elenco. Contra o Harlequins, que não tá tão bem no inglês, não é que tá mal, tá intermediário. Uma equipe que tem Danny Kerse, tem Alex Dombran, tem muita gente boa, mas que de fato ainda na temporada não jogou na sua plenitude. Mas quem conhece o Harlequins sabe que é uma equipe extremamente perigosa, especialmente jogando fora de casa. A equipe gosta de jogar fora de casa, ela é uma equipe de contra-ataque, ela tem muita velocidade lá de trás, enfim.
O jogo é interessante. Eu acredito que o Toulon vai superar, é o favorito, obviamente, para a partida. Tem tudo para vencer, joga em casa, no seu estádio e tudo mais. Mas é um jogo que tem que prestar atenção. Mesmo, vai ser uma grande partida. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse jogo se você acompanhar ao vivo com a gente lá na ESPN. Tá aí os horários de exibição. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Passamos tudo aí do europeu de rugby. Repito, assina o canal, aciona o sininho, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? Compartilha e mais ainda, coloca a tua opinião. Qual equipe você acha que vai mais pra frente na competição? Qual equipe que você torce? Quais jogadores que você mais admira? Tem muita gente boa aí, inclusive com sul-africanos, um monte de gente talentosa jogando aí o europeu de rugby, que seguramente, nas palavras do André Sterhuizen, centro dos Springboks e também dos Sharks, que para ele é o maior torneio do mundo, eu também acho, ganhou espaço em relação ao Super Rugby Pacific, que perdeu exatamente com a saída das franquias sul-africanas. Então, ou seja, é o maior torneio de clubes do mundo, então todas as atenções voltadas para essa competição agora no início do ano, tá bom? Põe tua opinião, quem você acha que vai ganhar? Coloca teu ponto de vista e vamos que vamos. Começando 2025 com muito gás, hein? Vai ter muito rugby na temporada. Preparado? Valeu, até a próxima.